que ao aproximar-se a tempestade, que no contexto é a lei dominical, a grande maioria de nós não será o povo de Deus no futuro. E isso é algo realmente muito triste. Porque é aquilo que Jesus disse: aquele que está em pé, veja que não caia. Estamos aqui hoje, mas será que estaremos amanhã? Se estamos hoje acariciando alguns desejos pessoais, onde o orgulho, o egoísmo é mantido, é muito sério nossa permanência no futuro, pois esses são tipos de pecado que acariciam o eu e esconde Deus da vida de cada um de nós. Isso é muito preocupante. Então, quando eu li o livro Grande Conflito, eu comecei a me deparar com essas profecias de que o mundo inteiro estaria santificando um dia contrário ao dia que Deus separou na sua palavra, o sábado, e que o povo de Deus seria perseguido por esse dia. Eu falei assim, gente, isso é algo tão absurdo, né, dentro da cultura humana, que não dá para imaginar. Mas a gente crê, porque isso é profético, isso está escrito. Então, a gente pregava, a gente acreditava, e eu, assim, sinceramente, eu anelava e pedia a Deus para que permitisse que eu visse esses momentos acontecerem. Está no livro de Ezequiel, capítulo 20, Deus fala bem assim: por amor de vossa alma, não quebre o dia de sábado. Tem um texto de Ellen White que ela é bem clara, ela diz assim: guardar o sábado significa salvação eterna. Ô, queridos, não é de salvação pelas obras? Não, é pela graça. A salvação, ela tem etapas. A salvação, ela é um processo. O perdão dos seus pecados é unicamente pelo sangue de Cristo, pela graça dele oferecido, porque a gente não faz nada, nem que você guarde sábado, faça tudo que for, a gente não merece o perdão dos pecados, é graça. Mas depois que você encontra a salvação, está redimido, justificado, ele te dá nova natureza e poder agora para você obedecer. Se não obedecer, não entra, está escrito. Jesus chegou para o jovem rico e falou assim: queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. É simples assim. E Deus vai dizer: por amor de vossa alma, guarde o sábado, porque esse dia é o dia que o universo inteiro se reúne para me adorar, e você cuidando das suas coisas. Cuidado, querido, isso aí implica salvação eterna. Mas antes eu quero dizer para você o que ela disse aqui. Olha, não acreditamos, lá na época dela ela diz assim: não acreditamos ter chegado plenamente o tempo em que ele haja por bem de nossas liberdades sejam restringidas. E aí ela cita Apocalipse 7, 1 a 3, dizendo que o que aconteceu lá na década de 1880 foi os anjos segurando os ventos. Por quê? Porque o tempo ainda não era aquele. Eu já vi algumas pessoas dizerem pela internet que a questão das moedas digitais, dos documentos digitais, que hoje está ficando muito comum. Eu, por exemplo, não ando mais com dinheiro, não ando mais com documento, é tudo aqui. Você também, acredito, faz tudo por aqui. Eles falam assim: naquela época a gente não precisa disso, porque naquela época que houve a ameaça da lei dominical, Ellen White falou que poderia acontecer lá, não tinha moeda, não tinha documento digital, e iria acontecer lá. A profecia diz que ela diz assim: aquele não era o tempo tem que ser agora. Por quê? Para se ter controle de qualquer pessoa no planeta, tem que ter algo controlável pelo governo em qualquer lugar que a pessoa esteja. Isso não era possível naquela época. Porque eu ainda me pergunto, como se a lei dominical tivesse vindo lá, como iria controlar uma pessoa em determinado lugar de outro lado do planeta, em um lugarzinho onde ele compra lá num botequinho, qualquer coisa, como essa pessoa seria proibida? Como o governo estaria rastreando para dizer assim: você não pode? Teria policiais em cada canto investigando cada pessoa? Isso é impossível. Tinha que ter um sistema que controlava todo mundo. E é exatamente o sistema que nós estamos tendo hoje, é que é possível, através do seu CPF, ou da sua conta, do seu dinheiro digital, o controle acontecer. Para você que não sabe, uma lei já está sendo aprovada este ano, já foi aprovada, ela vai entrar em vigor a partir de 2025 e terá 2 anos em andamento para resolver o problema. Qual é o problema? Moedas em espécie, tanto moedas como as cédulas. Vai ter que sair de circulação em dentro de 2 anos. Já passou no Congresso, foi aprovado, e vai começar a partir de 2025, o chamado Drex. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Drex é o real digital. Procure na internet depois. Real digital, vai sair o real em espécie. Aí eu tenho falado com o meu sogro lá. Meu sogro, só dinheiro no bolso, né? Não faz mais nada, não tem celular, não tem nada. Eu falei assim: atualiza-se, compre um celular, começa a se informar, faz aí uma conta bancária e registra o Pix.
porque vai sair de circulação, você não vai comprar nada com isso mais. Quem ainda não se adaptou, vai procurar, porque o dinheiro que você tem nesses 2 anos, em espécie, você vai ter que ir ao banco trocar o seu dinheiro. Pega lá o dinheiro que você tem, se tiver no banco, beleza, só chega lá, eu quero trocar o meu real em Drex. Então vai ser transformado tudo em Drex ou o real digital. Vai permanecer o Pix, tá certo? Você vai fazer tudo via Pix. Mas em espécie você não vai ter mais. E bater os 2 anos, ou seja, exatamente o ano de 2027, vai acabar as moedas em espécie. Não tem mais. Dali para frente, o dinheiro que você tiver guardado em casa, perdeu o seu valor. E se você for levar, a lei diz isso, se você for levar depois do vencimento todo esse montante para trocar no Drex digital, você vai levar multa ainda, porque não foi o antes. Está descrito na lei. Eles vão controlar cada passo. Eles sabem que eu estou aqui. Sabem ou não sabem? Hein? Eles sabem que eu estou aqui, sim ou não? Vai no Google aí, digita o Google, vai lá, eu estou aqui na Vila Itapemirim, está dizendo o Google lá. Tudo que você vai fazer, eles pedem assim, aceitar a localização. Eles sabem quais são os meus documentos, eles sabem o que eu compro, eles sabem tanto. Eu desacreditava nisso, tá? Eu desacreditava que quando eu falasse alguma coisa pelo celular, eles estavam sabendo através dos esquemas lá de dados, e depois aparecia essa proposta em qualquer rede social de alguma coisa que eu falei, que eu iria comprar. Eu desacreditava disso. Mas eu fiz um teste, e é verdade. Eu quero comprar isso, assim, o celular estava perto. Eu abri o Instagram, apareceu 3, nunca tinha aparecido antes, 3 sugestões daquela compra que eu havia falado. Eu não tinha procurado no Instagram isso. Isso é impressionante, gente. Estamos já sendo vigiados. Para a lei dominical, é só eles aceitarem isso lá, e o mundo inteiro será controlado. A gente viu isso em 2019, com a pandemia, eles controlaram tudo. E escute uma coisa que eu vou dizer para você, até a igreja foi sujeita a isso. A igreja foi forçada a proibir os seus membros de entrar na igreja se não fosse vacinado. Isso é alteração de consciência. Aí eu pergunto, se isso aconteceu na pandemia, o que vai acontecer na lei dominical? Será muito mais rígido. Vocês estão entendendo? Até a igreja passou por essa situação. Eu vi muitos pastores em rede social, se você não é vacinado, não entra na igreja. Foi tirado o nosso direito. Vocês estão entendendo? É por isso que Rodrigo Silva e tantos outros falaram bem assim, uma amostra do que vai ser a lei dominical aconteceu perfeitamente na Covid-19. Eles tiraram nossa liberdade. Eu tenho documentos onde eles proibiam ir na igreja, exceto uma vez na semana. Sabe qual dia? Eu tenho documentos. Maranhão e em vários outros estados do Brasil só permitia as pessoas terem culto no dia de domingo. Se abrisse em qualquer outro dia na semana, seria multado. Eu tenho esses documentos oficiais das prefeituras e das câmaras. Eu falei, os irmãos adventistas desses lugares não poderiam ir no sábado. Uma certa lei dominical aconteceu nesses dias. Vocês estão vendo como próximo nós estamos? Deus está esperando o Adilson, irmão, eu tenho certeza, a acertar algumas coisas. Porque se ele viesse, talvez a gente ficava para trás, não é verdade? Romanos 13:11 diz assim, digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Paulo está dizendo a um povo que conhece o tempo, que sou eu e você, somos nós, a gente conhece a profecia. E aqui, Ellen White vai orientar o seguinte, olha, um conselho da profetisa, ela escreveu o seguinte, ergam os vigias, quando? Agora, a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Sabe o que eu vejo na história dos nossos pioneiros? Os pioneiros faziam assim, pegavam a Bíblia, estudavam o Apocalipse e Daniel e identificavam a profecia. Olha, a profecia está dizendo isso. O que eles faziam? Eles analisavam a história. Aonde isso aconteceu? Aqui. E eles então identificavam, isso aqui aconteceu aqui. Aquilo ali aconteceu lá. Eles identificavam a profecia e estabeleciam a data que ela aconteceu. De um tempo para cá, depois da morte dos pioneiros e Ellen White, a igreja parou de fazer isso. Mas ela está aconselhando desde já a gente fazer isso. Vamos analisar, mostremos ao povo onde a gente se encontra na história. E eu estou me propondo essa noite fazer isso. A grande maioria das profecias que você acha que ainda está no futuro já é história. A gente vai ver isso essa noite. Ela diz assim, os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Irmãos,
aqueles que estão sob a direção de Deus, Deus vai mostrar o que está acontecendo, os sinais e o quão próximo nós estamos. E eu acredito que nós aqui nessa noite estamos sob a direção de Deus, amém? E Ele mostrará para nós onde estamos na história profética. Muito bem, avancemos. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Está vendo o que ela está dizendo? Não sou eu quem está dizendo, ela diz, vamos ver, vamos buscar na história aonde a profecia se cumpriu ou ainda não. Então é isso que nós vamos fazer. E estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios, atenção com isso, e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações, quando as nações começam a se unir. Para quê? Para o conflito final. Quando vocês veem as nações se unindo, tudo que vocês veem, esses grandes líderes mundiais unindo-se para alguma coisa que eles estão dizendo que eles estão querendo fazer, segundo a profecia, eles estão caminhando para o desfecho final da grande controvérsia contra Deus e contra o seu povo. Não se iludam. Apocalipse capítulo 3, verso 13, 16, 13, diz que os espíritos, 3 espíritos de demônios, eles vão aos reis da terra. Eles estão indo aos reis da terra, irmãos. Esses líderes mundiais, eles estão se reunindo nessas assembleias gerais com os demônios. O que está dizendo a Bíblia? Eles estão indo aos reis da terra, eles estão trabalhando a mente dessas pessoas para promover uma perseguição contra nós muito em breve. Esse mundo está caminhando para a marcha da profecia. Bem, vamos continuar. Aqui nós vamos começar agora a marcha da profecia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, o verso 8: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse verso sempre me impressionou. Por quê? Porque ele traz a terrível verdade que todos vão adorar a besta. O negócio será assim tão grandioso, tão fantasioso, tão cativante, que o mundo inteiro vai apoiar essa lei. O mundo inteiro estará envolvido, adorando a besta, achando que está adorando, essa é a grande questão, achando que está adorando o Criador. Isso é algo que a gente precisa estudar para a gente entender. Então, vamos aqui para alguns versos que Ellen White trouxe, alguns textos, e ela diz assim: o mundo está cheio de tempestades, guerra e contenda. Preste atenção, está dizendo que tempestades, guerras e contendas são problemas sociais e problemas climáticos, ok? É isso que ela está dizendo aqui. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o mundo, ao mando de um chefe, se una. É a profecia que ela está dizendo. Então, problemas climáticos e sociais fará com que o mundo estabeleça um chefe. Esse chefe que eles vão estabelecer, segundo ela aqui, é o poder papal. E embaixo vem dizendo assim: a religião do papado será aceita pelos governantes. Talvez você já tenha lido esse texto, eu acredito que você já leu. Quando diz que os governantes vão aceitar a religião do papado, significa o quê? Já parou para pensar? Eu ficava imaginando assim: o que é a religião do papado? Bom, a religião católica é adorar a imagem, Maria, né? Acender vela para santo, purgatório, inferno, essas coisas. Então, será que o mundo, os governantes então se tornarão católicos romanos? Será que é isso? Porque aqui está dizendo que a religião do papado será aceita. E através de questões climáticas e sociais, o mundo vai eleger um chefe. A pergunta é para você refletir aí, que a gente vai responder ela depois. Para você isso está no futuro ou é já história? É só uma pergunta. Porque a grande maioria das pessoas que eu vejo lendo esse texto acredita que isso está para frente, tá certo? Então, mais um ponto. Ela diz: quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, os povos de todos os demais países do mundo hão de imitar-lhe o exemplo, e as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Outro detalhe aqui: a América vai se aliar ao papado e as nações do mundo vão seguir esse exemplo, ok? Então, nesses dois textos nós temos 4 profecias. E é aqui que eu quero levar você a identificar na história se isso aconteceu ou não. Vamos fazer igual os pioneiros. Vamos analisar o texto profético e vamos procurar na história se isso é passado ou não. A gente precisa fazer isso, para a gente saber onde a gente está. Nesses dois textos eu tenho 4 profecias.
que caminha para a lei dominical. Primeiro, crise climática e social, ela diz o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Isso vai fazer com que a América se alie ao papado, eles elejam ele como líder mundial e a religião do papado será aceita. 4 profecias, ok? Vamos analisar então. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos problemas climáticos. Isso aqui só foi o ano passado. Quem não viu esse documentário o ano passado, pode ver América em Crise, é o nome do documentário, é tudo em inglês. 3 horas, cientistas e jornalistas juntos, analisando tudo isso que está acontecendo. É incêndio, é inundação, é terremoto, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. O documentário é tão impressionante que eles mostram gráficos da diferença do que acontece hoje em nosso planeta. Isso aí é tudo que eles... pode baixar um pouquinho o áudio para não atrapalhar. Depois a gente vai pedir para vocês aumentarem. E aqui eles estão trazendo que 2024, daqui para frente, a situação vai ficar cada vez mais difícil de sobreviver na Terra, devido aos problemas climáticos. Eles trazem isso daí, eles dão até datas para isso. E quando eles vão analisando, o curioso é que esses cientistas começam a chorar ao vivo. Choram porque o planeta está sendo destruído e que alguma coisa precisa ser feita para salvar a nossa casa. Bom, problemas climáticos não é problemas, a gente já sabe que isso é história. A gente não tem que esperar isso para o futuro, isso já aconteceu. E agora, a América se aliar ao papado. Bom, irmãos, eu tenho para dizer para vocês que 2015 é o ano da profecia. Este ano foi um ano especial, porque tudo começa a acontecer aqui, exatamente neste ano. A grande maioria de adventistas no mundo inteiro viu, ficaram impressionados, mas não identificaram a profecia cumprindo-se. E isso acontece ao longo da história do povo de Deus. A profecia vem, cumpre e ninguém... Lembra lá da época de Jesus, quando Jesus veio a primeira vez? Quem apenas identificou foi 3 magos, pagãos, que foram lá olhar a profecia de Balaão e falaram assim, tem uma estrela diferente, está profetizada aqui, que esses judeus aí estão profetizando. O povo de Deus inteiro estava dormindo, enquanto o Salvador, a majestade do céu, estava se encarnando lá naquela manjedoura. Ninguém sabia da profecia. Isso não impressiona vocês, não? E eu vejo que em 2015 a profecia estava sendo cumprida e o povo de Deus comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Veja aqui, isso aqui aconteceu. E isso é cumprimento profético, porque isso nunca havia acontecido na história da humanidade, desde a queda papal. Esse país, a América do Norte, que foi criado para se desvincular do papado romano, não, nós queremos um país sem rei e sem papa, era o que eles diziam. Agora, o papado está entrando no maior poder civil que os Estados Unidos têm, o Congresso americano, ele entrando, sendo aplaudido por todos. O jornalista ali no final do vídeo, ele diz assim, ele foi ouvido e aceito por todos, democratas e republicanos. E ele diz assim, isso nunca aconteceu na história americana. Aqui está a América aliando-se com o papado. Essa história de em pé aplaudindo aconteceu exatamente por 30 vezes, diz o jornal. Por 1 minuto ele falava uma coisa, as pessoas levantavam e o aplaudiam. Irmãos, se isso não for cumprimento profético, eu não sei mais o que é. A América proclama Francisco líder moral planetário. A irmã White diz assim, a América vai se aliar com o papado. O que é isso aqui? Isso é um cumprimento profético, isso aconteceu em 2015. A profecia estava diante de nós em cumprimento profético. Ela disse ainda, no texto que eu mostrei para vocês lá atrás, ela diz, quando os Estados Unidos se aliar, os demais países do mundo vão fazer a mesma coisa. Então vejam aí, o que eles fizeram? Lá na ONU, todos os países representados estavam ali repetindo a mesma cena do Congresso. Todos aplaudiram de pé, recebendo Francisco, líder papal. Ali aplaudido, ele falou sobre questões climáticas, sobre questões ambientais de todas as formas, e foi aplaudido e aceito. A América alia-se ao papado, e o mundo inteiro segue esse líder. Papa Francisco, o líder mundial. A irmã White escreveu, guerras, questões climáticas e sociais vão fazer o mundo se aliar ao papado e estabelecerão ele como chefe. O que vocês estão vendo aqui, irmãos?
É o cumprimento profético. Tem gente aguardando essas coisas ainda acontecer. Já aconteceu, tem 9 anos atrás. Vocês estão vendo? E ali até o líder aqui, ó, do nosso território, né? Está lá, o Papa é o grande líder que temos hoje na Terra, diz o Lula. Ele não perde uma, né? Está junto também. Então, crise climática, está aí para todo mundo ver. A América já se aliou ao Papa de 2015. O Papa foi eleito líder mundial, cumprimento profético. E isso, na época dela, era inaceitável. Ninguém aceitava, não, isso não vai acontecer. Sabe o que eu amo na profecia? É que a profecia, ela não cabe dentro da razão humana. Quando Noé chegou e falou assim, esse mundo vai ser destruído em 120 anos por água, as pessoas falaram, esse velho é louco. A profecia não faz sentido com a razão. E Deus, ele gosta de fazer isso com a mente humana. Não, escreve aí o que vai acontecer isso numa época que ninguém acredita. Não, isso não vai acontecer. A América é impossível, não vai se aliar. A gente saiu de lá por causa disso, a gente vai voltar aos braços deles. Deus falou assim, escreve, porque é isso que vai acontecer. E aí tá, e ninguém percebeu. Mas e a religião do papado sendo aceita? O que seria isso? Bom, vamos analisar. Preste atenção nesse documento que saiu em 2014. O Globo disse assim, Vaticano vai publicar encíclica sobre o perigo das mudanças climáticas. Ok, isso é bem interessante. Mas o que está dizendo a matéria? A matéria diz que o pontífice, eles esperam, os líderes da ONU, ou seja, todos os representantes do mundo, de todas as nações do mundo, esperavam que o que Francisco fosse escrever fosse um imperativo moral e religioso. Está escrito. Se o que ele fosse escrever fosse também, não só moral, mas também religioso, eu tenho então a religião do papado. Observam, e o que mais eles esperavam dessa encíclica? Olha aqui a profecia cumprindo. Eles estavam dizendo que, até então, a ONU nunca tinha chegado a um acordo climático. Fizeram isso várias vezes. No entanto, essa COP que aqui aconteceu, que é em Paris, a COP 21, o nome já diz. Eles tentaram 20 vezes chegar a um acordo, desde quando começou essa chamada COP, pelas questões climáticas. Nunca chegaram a um acordo. Antes de acontecer a COP 21, o que eles esperavam? Que a encíclica do Papa, olha, a posição do Papa, juntamente com a Conferência do Clima, será fundamental para traçar um futuro mais sustentável para o planeta. Sabe o que os líderes do mundo inteiro estavam esperando? Vamos esperar Francisco escrever a sua carta ou a sua religião, porque é isso que estão dizendo lá. Ó. A gente espera que seja moral e religioso. Então eles estavam esperando a encíclica papal que trouxesse ordens em relação ao clima, para que ao ler essa carta, eles então pudessem levar para a COP e então ver se chegassem a um acordo, porque a posição dele ia ajudar a sustentar o planeta. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Ou melhor, o que aconteceu? Né? E aqui, ó, só voltar aqui, a própria Igreja Católica reconhece que o ensinamento social que envolve as questões do clima católico, ela é um ensinamento que está enraizado na autoridade do Papa e faz parte de sua doutrina. Nesse mesmo documento vai dizer que a doutrina social católica tem 130 anos. Então, o que o Papa escreve em uma encíclica sobre o clima, como a Laudato Si, por exemplo, é uma doutrina católica. E quando líderes mundiais abraçam a encíclica papal, está abraçando a doutrina católica. Veja o que está dizendo aqui, esse site oficial da Laudato Si, que é um site católico do Vaticano, está dizendo aqui, ó, uma encíclica é uma carta publicada do Papa que desenvolve a doutrina católica sobre o tópico. Então, ele cria uma encíclica. Essa encíclica foi aceita, eu aceitei a doutrina católica. A Ellen White diz assim, os governantes aceitarão a religião do papado. Então, quando eles aceitaram a encíclica do Papa Francisco para ser aquela que iria dirigir todas as COP para decidir o destino do planeta, eles então aceitaram a religião católica. Deu para perceber? Perceberam aqui? Isso é interessante. Poucos falam isso, poucos estão atentos a isso, mas está lá e é endereçado a todo o planeta. O que aconteceu logo depois, em junho, quando o Papa Francisco lançou a sua encíclica Laudato Si? Na página oficial da Casa Branca, o então presidente Barack Obama escreveu o seguinte: acredito que os Estados Unidos devem ser um líder. A irmã White falou bem assim, ó, ela será líder, as pessoas vão seguir ela. E que por isso estou comprometido a tomar ações ousadas no país e no exterior.
Estou ansioso para discutir essas questões com o Papa Francisco quando ele vier à Casa Branca, e ele foi e discutiram. Em setembro, essa é a minha esperança, que todos os líderes mundiais, está falando dos políticos, e todos os filhos de Deus, está falando da igreja, perceberam? A unidade, reflitam sobre o chamado do Papa Francisco a se unirem para cuidar da casa comum. Aqui está a maior nação do mundo inteiro, chamando o mundo inteiro a se unir ao papado, a aceitar a sua religião. A religião do papado será aceita pelos governantes, eles aceitaram. Isso está há 9 anos atrás. É história, isso tudo virou história. Nesse vídeo aqui, a secretária executiva da ONU, ela está dizendo essa frase: tenho certeza que todos lemos essa magnífica encíclica de Sua Santidade, Papa Francisco nos abençoou. A ONU está dizendo assim, todos os líderes mundiais estão dizendo, o Papa Francisco nos abençoou com a sua doutrina. Eles abraçaram, eles aceitaram a doutrina católica. E eles estabeleceram ela para que o mundo siga, e vocês vão ver isso mais à frente. E ali, ó, naquela matéria, está dizendo que a Laudato Si considera pecado a depredação ambiental. Ou seja, a doutrina católica diz que se você destrói o planeta, você está cometendo um pecado mortal. A doutrina católica já foi aceita. E aqui, pela primeira vez na história da ONU, foi aceito, então, a questão climática. Por quê? Porque agora tinha uma orientação moral e religiosa do Papa Francisco que iria ajudar o mundo inteiro a tomar uma decisão. E eles chegaram a essa decisão, pela primeira vez na história. Portanto, aqui nós temos, em 2015, nessa COP21 que aconteceu em Paris, segundo Barack Obama no Twitter, na época, hoje o X, isso é enorme, quase todos os países do mundo acabam de assinar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, graças à liderança dos Estados Unidos. A Irmã White disse que eles estariam na frente. E é que através deles o mundo inteiro ia seguir a religião do papado. E eles estão seguindo. Irmãos, isso é simplesmente fascinante. 4 profecias, caminhando para a lei dominical, já é história. Sabia disso? Se você não sabia, hoje você está sabendo. Mais detalhes. Estamos caminhando, ok, para a lei dominical. E ela diz, é ao tempo da apostasia nacional. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Vou tirar da tela. Quando que seria a apostasia nacional para você? Bom, a lei dominical seria apostasia nacional. Eu também pensava isso. Mas presta atenção no texto, que ela vai dizer. Ela não diz isso. Ela diz que a apostasia nacional é outra coisa. Ela diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Pulei aqui algumas. Ela diz assim, ó. É ao tempo da apostasia nacional. Quando? Quando agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado. O que vocês viram aqui? É então que a medida de sua culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal da ruína da nação. Bom, se eu já tenho, desde 2015, todas as nações se enfileirando ao lado do papado, aceitando sua religião, então eu tenho o cumprimento de que a apostasia nacional já chegou. Ela diz, é ao tempo da apostasia nacional. Quando os líderes se uniram ao papado, a apostasia nacional aconteceu. Você sabia disso? E outra coisa, é sinal para nós, sinal para a ruína da nação. E ela continua dizendo mais. Ela diz assim, como a aproximação, olha o segundo padrão, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia, o mundo inteiro unido ao papado, como você viu aqui que já acontece há 9 anos, ela diz, será sinal para nós de que o limite da paciência de Deus está atingido. Irmãos, eu não sei se você entendeu isso, é por isso que eu estou dizendo para você, eu não consigo fazer você entender como eu entendo, mas está aqui diante de nós, o mundo inteiro, os líderes mundiais inteiros já se uniram ao papado, aceitaram sua religião, e ela diz, povo de Deus, quando isso acontecer, isso é apostasia nacional. Essa apostasia nacional significa 2 coisas, a ruína está chegando, e Deus já chegou ao limite de sua paciência. Eu não sei se você está entendendo. Se não está entendendo, o seu problema é sério e é espiritual. E quando eu estava preparando isso, o meu coração ardia. E eu começava a pensar em mim. Eu comecei a pensar, Senhor, aonde eu estou nessa história toda? Há 34 anos, eu tenho tanta coisa para mudar. Eu tenho orgulho, eu tenho egoísmo. Eu tenho problemas de temperamento. Eu tenho problemas na minha alimentação. Até quando eu vou ficar com isso? Irmãos,
Isso é sério, queridos. A paciência de Deus com essas nações, ela está dizendo aqui, acabou. Nós não estamos mais no limite, o limite acabou. Tudo está avançando para o juízo dele atingir esse povo. Vocês estão entendendo? Isso é muito grave. E eu tenho orado ao Senhor, Senhor, por favor, transforma a minha vida. Dá-me o batismo do teu Espírito, e aqui estão vocês, aonde eu posso compartilhar um pouquinho do que Deus me mostrou, para clamar o meu povo, a vocês, meus irmãos. Eu não sei como está a sua vida, você também não sabe como está a minha, mas eu já falei um pouquinho de vocês, como está a minha vida, cheio de orgulho, de egoísmo, que precisa muita coisa ser mudada, porque senão não vou receber na testa o selo de Deus. Não estou em hipocrisia aqui não, estou dizendo que eu preciso mudar, e eu estou clamando a vocês para que mudem também. A gente precisa disso. O Espírito Santo está para ser derramado, está derramando. A irmã White disse que estaria derramando do nosso lado, e a gente não estaria vendo. Acorda, irmãos. A imagem da besta quando se formará? Mais 4 passos. Ela diz assim, a imagem da besta se formaria quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comum, começarem a influenciar o Estado para lhe impor as instituições. Ela diz que isso terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Quando igrejas se unem em pontos comuns, não, deixa a diferença de lado. Você tem as suas doutrinas, permanece com ela. Vamos nos unir naquilo que a gente fala a mesma língua. E aí, quando essas igrejas unidas em pontos comuns começassem a influenciar o Estado, ela está dizendo que isso seria a formação da imagem. Certo? Mas, ela diz, o Senhor mostrou-me que a imagem da besta vai se formar antes que termine a graça. Muito bem. Então vai vir bem pertinho da graça terminar. Olha que interessante, presta atenção nesse texto, porque aqui vai vir algumas revelações interessantes. Ela diz, católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade. Como é a forma de piedade? É aquela que mostra, sabe, nossa, é muito bom o que ele está falando, não tem como, esse homem não vai perseguir ninguém, esse sistema não tem como perseguir ninguém, porque eles querem o bem. Ela diz que é aparência, é forma de piedade, mas é destituído de sua eficácia. Por trás existem os verdadeiros propósitos. E ela diz assim, e eles verão, ou seja, católicos, protestantes e mundanos, todos. E quando fala mundanos, aí inclui aqui budistas, inclui aqui islamistas, inclui ateus, todos. Saiu de católico e protestante, mundano ali está envolvendo o mundo inteiro, ok? Ela diz, eles vão ver o quê? Nessa aliança, um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Preste atenção nas palavras grifadas. Ok? Grandioso movimento, conversão do mundo e milênio. Você está esperando isso, não está? Eu não. Eu já estou vendo. Preste atenção. Igrejas se unem em pontos comuns, aliança grandiosa para a conversão, começam a influenciar o Estado e então formam a imagem da besta. Bom, tudo começou lá, a gente sabe que tudo começou com o Concílio Vaticano, né? Lá em 46, não, 62, eu acredito, Concílio Vaticano. Começou tudo lá, quando? Estratégia da igreja. A gente precisa de uma estratégia para abraçar os protestantes, começou lá. A igreja protestante batia de frente com a igreja católica. Criticava a igreja, e a igreja respondia de cá. E a gente tem muitos documentos hoje que favorecem a igreja adventista em relação ao sábado e ao domingo, porque nessa época a igreja católica começou a acusar os protestantes. Vocês nos acusam de idolatria, né? Que a gente adora imagem, mas vocês estão guardando o domingo, que é criação nossa. E existem muitos documentos católicos, né, que eles escreveram para tentar afrontar os protestantes, que antes os protestantes protestavam, hoje não protestam mais, porque eles estão unidos. E o fim do protestantismo, segundo eles, aconteceram aqui em 1999, nessa celebração ecumênica com os luteranos, onde os luteranos, a Igreja Católica diz que aceitou a doutrina que fez com que acontecesse o racha, né, a reforma protestante, que é a doutrina da justificação pela fé. Aqui está dizendo que o entendimento comum da justificação, aquilo que acabava dividindo, agora nos une. A Igreja Católica assina o documento dizendo assim, aceitamos a justificação pela fé. Dali para cá começa um movimento de unidade entre católicos e protestantes incríveis, mas que se consolida aqui. Exatamente um ano depois que o papado começa a subir no trono e todos aceitam sua religião e se envolvem e se aliam com ele. E o estabelece como líder. Uma profecia vai se cumprindo atrás da outra, percebe? Aqui começou a ser ratificada a unidade das igrejas protestantes da América. A irmã White foi específica. A profecia é específica, irmãos. Ela diz as igrejas protestantes da América,
unidas em pontos comuns. Quando nós temos isso? Nesses dois eventos, Together e o The Gathering. Um aconteceu em julho, o outro aconteceu em setembro. Todos eles, igrejas unidas sem diferença doutrinária. Para quê? Qual era o propósito? Eles lançarem um site. Qual era o propósito? O propósito era fazer a América se voltar a Deus. Louvor e oração pela América. É o que eles estão propondo aqui. Isso começou em 2017, um ano depois desses dois eventos, e está até hoje. Eles orando, fazendo com que a América seja agora um país religioso. Volte a ser um país religioso e abandone, escute, o que a esquerda fez com o país. É exatamente isso que eles estão falando. O que a esquerda política fez? Destruiu a moral da América. Fez com que a América aceitasse tudo aquilo que é contrário ao que hoje estão proclamando a lei de Deus. Então a América precisa voltar a obedecer a lei de Deus. E esse movimento começou um ano depois, de 17, e está até hoje buscando levar a América para Deus. Portanto, igrejas se unem em pontos comuns. Isso já é história. Se concretizou, ratificou em 2016 com esses dois eventos, e de lá para cá tem se consolidado cada vez mais. Agora, a aliança grandiosa para a conversão começa a influenciar o Estado e formam a imagem. Ela diz: católicos, protestantes e mundanos formam um grandioso movimento para a conversão do mundo e o milênio. Vamos ver. Eu falei para vocês frisarem as palavras, porque a profecia ela é específica. E ela diz assim: olhem na história o cumprimento profético. E eu tenho aqui todas as palavras que ela disse no texto. O movimento católico, ele é global, portanto um grandioso movimento. Para que esse movimento? Para quê? Está dizendo lá, conversão do planeta. Então eu tenho um grandioso movimento para a conversão do planeta. Ela disse isso, ela anunciou isso para nós. Olha, eles vão ver, católicos e protestantes vão se unir. Ela trouxe lá atrás aquilo que iria unir eles, problemas climáticos e sociais. Isso vão fazer eles elegerem um chefe, o papado. Eles vão aceitar a sua religião, vão se unir em pontos comuns de doutrina, vão formar um grandioso movimento para a conversão do mundo e aguardar o milênio. Só falta uma palavra, não é? O milênio. Mas aqui eu tenho um grandioso movimento que é a Laudato Si. Esse movimento, que é da encíclica do Papa Francisco, que começou em 2015, que é a religião do papado que foi aceita, está formando esse movimento e querem converter o mundo inteiro. E eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Esse aqui é um documento que foi lançado em 2009, onde a Igreja Católica, isso aqui é uma Universidade Católica, ela escreveu esse documento que diz assim: a Santa Sé com o Papa Francisco e sua ligação com as 8 metas do milênio da ONU. Então, eles têm um milênio. Já parou para pensar nisso? Então, eu tenho movimento grandioso, conversão do mundo para o início do milênio. Está tudo sendo formado, está seguindo os passos da profecia. Por isso que eu coloquei a marcha da profecia. Ela vai seguindo um passo de cada vez. Lembrem-se, o mundo está unido ao papado. Já aconteceu a apostasia mundial, o limite da paciência de Deus já chegou, e o cumprimento profético já é história, e vocês vão ver mais. Bom, aqui, isso aqui aconteceu em 2003, quando Ban Ki-moon, que era então presidente da ONU na época, o secretário-geral da ONU, ele foi até o Vaticano se encontrar com o Papa Francisco. Esse vídeo aqui, na época eu consegui isso. E aqui vocês veem ele entrando, ali ainda tem jornalistas que o estão acompanhando, etc. Em dado momento, todos têm que sair, eles conversam em segredo. Quando ele sai dessa reunião, acontece aqui vocês podem ver que ele está falando alguma coisa, está legendado. Eu peguei e traduzi. Ele está dizendo assim: acabei de voltar do Vaticano, fiquei muito honrado por ter uma audiência tão cedo em seu mandato. Ele tinha acabado de subir ao trono, Papa Francisco. Eu disse à sua santidade que sua escolha do nome em homenagem a São Francisco de Assis foi uma mensagem poderosa para os muitos objetivos, princípios compartilhados pelas Nações Unidas. Tive o privilégio especial de conhecer o Papa enquanto marcamos 1000 dias para o prazo final para os objetivos de desenvolvimento do milênio. A ONU tinha um determinado projeto para começar em determinada data, onde ela diz que isso seria o milênio da ONU. A irmã White trouxe essa palavra, e a gente está identificando aqui. Interessante que quando Francisco sobe ao trono, em 2013, Ban Ki-moon vai lá e conversa com ele. Não está escrito aqui,
Mas eu julgo o seguinte, que a conversa foi, nós precisamos que você escreva um documento que fale sobre questões climáticas. Por quê? Porque daqui a 1000 dias nós vamos começar os desenvolvimentos do milênio da ONU, que estava no documento, são questões climáticas, e exatamente 1000 dias depois dessa reunião, o Papa Francisco lança a sua encíclica sobre mudanças climáticas. A ONU abraça isso, aceita como sendo a sua Bíblia, porque é através dela que ela está ditando todas as questões das COPs, vocês vão ver daqui a pouquinho. A ONU está seguindo os passos da Laudato Si, do jeito que a profecia diz. Nós temos todas... achei o laser aqui agora, só que esse laser não funciona na tela, né? Agora achei o laser, olha que beleza. Mas não funciona na tela. Muito bem, aqui eu tenho: igrejas se unem em pontos comuns, aliança grandiosa para a conversão, e aí eles começam a influenciar o Estado. Ela diz assim, no próprio ato, presta atenção nesse texto, no próprio ato de impor um dever religioso, qualquer dever religioso e secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Então, para eu ter a imagem da besta formada, eu não preciso que os Estados Unidos criem uma lei dominical. É só os Estados Unidos criar qualquer lei que a igreja esteja mandando. É isso que ela está dizendo aqui, olha, no próprio ato de impor um dever religioso. É a igreja que está pedindo o Estado atendeu, imagem da besta. Essa é a verdade. Quando aconteceu a primeira imagem da besta foi formada? Lá atrás, na década de 1880, quando o Congresso atendeu aquelas igrejas proibindo a feira abrir nos domingos, houve ali uma imagem da besta. E quando o Congresso ou qualquer parte civil da América estabelecer um dever religioso, ela está formando uma imagem. Muito bem. Esse movimento que aconteceu em 2016, no site oficial, isso aqui fui eu que investiguei, eu que tirei o print, eu coloquei lá e traduzi, estão dizendo aqui, olha, a igreja deve novamente se tornar consciência do governo. O que eles querem? Eles querem mandar no Estado. Igualzinho a Ellen White disse que iria acontecer. E essas coisas, será que estão acontecendo? Muito bem, 2024 é o ano que começa, né, a profecia. Por quê? Aqui, ó, coloquei o videozinho ali, só para você ver que em 2024, tudo isso começa a acontecer. Já ouviram esse projeto? Quantos aqui já ouviram esse projeto de 2025? Ninguém? Tirando o Adriano, o Marcelo, ali, a família que já participou também lá, já investiga na internet, mas participou da primeira vigília. Tirando eles, ninguém ouviu esse projeto? Irmãos, vocês estão perdendo metade das profecias adventistas. Esse projeto 2025 é um projeto conservador, onde as igrejas protestantes estão unidas e escreveram um documento de 900 páginas. Eu tenho esse documento, eu baixei ele em PDF, dei uma analisada, não tudo nele, mas as principais partes, e é muito interessante, vou passar então para vocês aqui. Aqui é um projeto para o próximo governo, e o próximo governo tem que ser um governo republicano, conservador, porque o que eles querem? Eles querem acabar com essas políticas devastadoras da esquerda, está escrito lá na matéria, isso aqui é o site oficial deles. A gente quer acabar com o que a esquerda fez, a esquerda destruiu o nosso país. Então a gente quer agora é a extrema-direita. Vocês já ouviram muito e muito falar que a lei dominical virá por um poder, né, de direita. Eu confesso para vocês que todas as minhas palestras de profecias, até hoje, até antes dessa, eu bati na esquerda. Bati muito. Tive irmãos que ficaram com raiva de mim porque eu estava dizendo que eu estava sendo político nas minhas palestras na igreja. Irmão, não estou sendo político, eu estou trazendo corrupção do evangelho apoiado por sistema político. É diferente. Só que agora eu tenho que bater na direita. Porque a irmã White falou bem assim, está lá no livro Eventos Finais, e ela falou na época dela, que o povo de Deus não deveria votar para colocar tais homens, ou seja, os homens que eram favoráveis a leis dominicais, no cargo, porque se esses homens ganhassem e lançassem leis dominicais, esses irmãos que votassem nestes, que aprovam leis dominicais, seriam culpados de seus pecados enquanto eles estiverem no cargo. Então isso era muito sério. Então nós estamos vendo agora um projeto, 2025 já está em andamento desde o início do ano, que está propondo que o próximo presidente tem que ser conservador para acabar com as políticas de esquerda. E quem que eles estão apoiando? Quem, irmãos? Donald Trump. Se não for ele, vai ser um outro que eles vão apoiar.
Mas Kamala Harris não pode. Biden também não pode. Vocês viram que Biden já saiu de circulação, já tirou o carro dele de campo, tem que ser Kamala Harris. Mas eles estão trabalhando com Donald Trump. E isso que é interessante. O que o projeto diz? O projeto, eles querem que o nacionalismo cristão, ou seja, pastores, né, que estão apoiando Donald Trump, comecem a liderar a nação. O nacionalismo cristão é isso, ele quer dominar a nação. E aqui você vê que grupos de legisladores cristãos de extrema-direita pretendem fundir a igreja e o Estado. E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo o fim da separação entre igreja e Estado, que proíbe que crenças religiosas sejam estabelecidas por leis. Qual é o argumento deles? O argumento deles é muito interessante, irmãos. Eles dizem assim, a Constituição proíbe assassinar, a Constituição proíbe roubar, a Constituição protege o casamento. Então, eu tenho leis, eles dizem assim, nós temos leis que o Congresso estabeleceu defendendo os 6 mandamentos da tábua. Eles falam assim ainda. 6 mandamentos da lei de Deus, nós temos instituições que o próprio Congresso estabeleceu. Se legislou nas 6 tábuas, por que não pode legislar nas 4 primeiras? Olha o argumento. Por que não pode ter lei apoiando a primeira tábua e tem que ter lei apoiando a segunda? O que eles querem dizer com isso? Qual é a primeira tábua, o mandamento da primeira tábua que eles querem que o Estado estabeleça? Bom, aqui você tem uma página do G1, onde aparece ali o governador da Louisiana, e o interessante é que essa matéria, eu vi o vídeo, e eu vi o jornalista impressionado, como os Estados Unidos, que é uma nação que nasceu para separar a igreja e Estado, agora está unindo a igreja e o Estado novamente, quando o governador da Louisiana criou uma lei obrigando todas as escolas a terem os 10 mandamentos. E o que eles estão pedindo, isso aí está indo para todos os 50 estados americanos, todos já estão analisando isso. E agora a nova lei é que não apenas seja exibido os 10 mandamentos, porque foi retirado pelas polícias de esquerda, não apenas seja exibido, mas seja ensinado os 10 mandamentos para os alunos das escolas. E ele vai dizer assim, isso a lei é uma lei inédita, e ele fica impressionado, os Estados Unidos nunca aconteceu isso aí é uma quebra da liberdade religiosa, e eles estão avançando porque eles querem dominar o Estado, e já estão começando a pressionar o Estado. Vai ficar ainda mais interessante. Essa daqui é aquela que está sentada do lado dele lá, ó. Essa mulher aqui, está vendo ali? Ela está nesse vídeo, pode deixar o áudio aberto um pouquinho aí? Ela está dizendo aqui nesse vídeo o seguinte, a legenda está ali para você acompanhar. Não vai tocar o vídeo? Acho que o vídeo não vai tocar. Como? Tá, espera um pouquinho. Eu vou voltar lá, clica na tela para ver se esse vídeo vai tocar com você tocando aí. Passa o mouse lá, ver se ela vai... Isso, toca aí. The reason we had so many overreaching Olha a legenda. regulations in our nation is because the church complied. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. Esse sistema está batendo em cima da separação igreja e Estado, chamando de lixo, e o que ela disse no início, você não prestou atenção, é muito interessante. Ela diz assim, tudo que nós temos de mais extremo nas nossas leis, foi a igreja quem fez. Então esse negócio de separação de igreja e Estado, isso é um lixo, ele precisa sair da Constituição. Irmãos, eles estão batendo pesado para acabar com essas políticas de esquerda. E esse camarada aqui é o vice de Donald Trump, de Jay Vance. Ele é um recente católico convertido. Ele se converteu agora há pouco ao catolicismo. E veja o que ele... Deixa eu ver se é aqui que eu... E esse outro pastor aqui, ele vai dizer que isso está acontecendo em todos os condatos, lá da América, e chamando o povo a revivamento. Ele fica impressionado porque líderes religiosos estão todos unidos nesse grande revivamento. Irmãos, há um movimento na América. O que me impressiona mais... Ele está dizendo ali, ele fala lá no vídeo, Flits, que eu não sei o que é Flits. Pastores e outros líderes visitaram 95 condados e testemunharam o reavivamento acontecendo. Bom, você poderia pensar assim, o Adilson está inventando um monte de coisa aí, né? Não, eu estou mostrando documentos, que está falando da boca deles.
Eles estão dizendo que está acontecendo um reavivamento em toda a América. Ellen White diz assim: antes do verdadeiro virá o falso. Lá na América, as igrejas vão se unir em falsos reavivamentos. Vão começar a pedir fogo, e o fogo vai descer. O interessante é que tem até profeta. É aí que o negócio começa a complicar ainda mais. Esse camarada aqui, 3 meses antes de Donald Trump sofrer o atentado, ele teve uma visão. Ele diz: eu quero que você, por favor, libera o áudio aqui, vamos ouvir ele falando. Isso aqui foi 3 meses antes. Um profeta anunciando um evento, e acontece. A irmã diz: ó, falsos profetas virão. Está liberado? Eu vi Trump se levantando, e então eu vi um atentado. Essa é a visão que ele teve 3 meses antes. A bala voou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi ele caindo de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente em chamas por Jesus, pelo que eu vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo por ele, eu vi ele vencendo a presidência por meio de grande. O Senhor me mostrou que isso ficaria claro no verão. Uma grande perseguição viria sobre ele. Ele não foi perseguido, tentando tirar a inegibilidade dele, fazer com que ele não participasse das eleições? Mas haveria e seria um ponto final para isso, e as coisas começariam a se libertar em direção ao outono. E eu ouvi vencendo a eleição. Ele profetizou que ele vai vencer. E voltando, e então haverá um grande colapso na economia. Eu vi que eles tinham um grande colapso econômico. Você já sabe quantos bancos já fecharam nos Estados Unidos por conta de problema econômico? Exatamente depois do que esse cara falou aí? Que eu contei nas pesquisas que eu fiz, 10 bancos grandes se fecharam por problemas econômicos. Ele falou: eu vi crise econômica, eu vi Trump ser perseguido, eu vi ele levar uma bala que passou próximo à sua orelha, e eu vi ele vencendo as eleições. Profeta. Ele falou mais. Pode deixar o áudio liberado aí. Ele vai falar agora do reavivamento. Com a crise financeira do que eu vi chegando, e começou a se elevar acima das árvores, e eu vi o azul, e as coisas voltando, e os tempos verdes e bons voltando novamente. Mas o Senhor disse que seria um momento de uma temporada de um tremor, e seria um abalo para despertar o início. E aí seria basicamente o início do reavivamento, não havia terminado com a América. Haveria um grande reavivamento, e não será tudo desgraça. Muito bem. Então temos um profeta que tudo o que ele está dizendo está acontecendo. E aí, como pode agora alguém em sã consciência dizer isso aí é um falso profeta? Ele diz, acontece. Ele está falando, as coisas estão sendo evidenciadas. E isso está formando um movimento e se consolidando. É Donald Trump e ele vai ganhar. Bom, falso reavivamento já está aí, já está acontecendo. Percebe? O 9º passo já foi dado. E a gente começa a ouvir agora o barulho dos carros. Lembra do 2º padrão? O 1º padrão é cercado a cidade, mas aí os exércitos são retirados, e aí no 2º cerco é o juízo. O 1º cerco já aconteceu na década de 1880. A irmã White diz: vai acontecer outra vez. E a gente começa a ver agora os exércitos já se aproximando, tomando conta, irmãos, do povo de Deus. Nós estamos aonde nessa história? A Bíblia diz assim: com ela, com a Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esse texto está dizendo que os líderes do mundo inteiro estarão em volta, voltando-se a seguir ao papado romano, tendo um objetivo só, de entregar a ele a autoridade e o poder que eles têm. E eles estão fazendo isso exatamente agora. Ela diz assim: ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que não será possível antes produzir. Veja, o que ela está dizendo? Que na época que estavam pregando que uma lei dominical seria nos Estados Unidos um motivo para perseguir aqueles que fossem contrários, era absurdo lá. Mas ela está dizendo assim, outra profecia, essa aqui é a número 10. Ela está dizendo: quando o domingo for amplamente agitado, então é o momento do povo de Deus começar a pregar. Por quê? Porque aí agora eles vão ver que realmente o negócio que eles estavam falando há tanto tempo está começando a acontecer. Então, 1º passo, domingo amplamente agitado. 2º, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de descanso papal
será uma advertência para nós. Primeiro passo, o domingo vai ser amplamente agitado. Segundo passo, a nação vai começar a pedir uma lei dominical. Esse é o segundo passo. E ela diz ainda, os dignatários da igreja e do Estado vão se unir. Para quê? Para todas as classes honrar o domingo. E é aqui o terceiro passo, terceira profecia aqui, desses textos. Governantes e legisladores vão ceder ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Então, o que nós temos de profecia aqui? O domingo amplamente agitado, estamos caminhando para o 13º, que é a lei dominical. Domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto e dignatários se unem pelo domingo, para então os governantes e legisladores aceitarem a pressão e estabelecerem a lei dominical, ok? Muito bem. Aqui, deixa eu ligar o controle aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Estou passando. Aqui nós temos a profecia que a gente disse. Domingo amplamente agitado, os Estados Unidos arrogam o poder no decreto, dignatários se unem então pelo domingo, e aí então vem a lei dominical. Esses seriam os passos para a lei dominical. Bom, domingo amplamente agitado, para você que não sabe, isso aí já está praticamente no mundo inteiro, até mesmo o Islã, o que é curioso, né? Até mesmo o Islã já está propondo parar no domingo. Por quê? Porque o papado romano ele está abraçando o mundo inteiro. É a profecia de Daniel capítulo 11. Ele vai unir rei do sul e rei do norte. E esses dois poderes estarão unidos, unirão o mundo inteiro para perseguir um povo em comum, né? E aqui você tem a Aliança Europeia pelo domingo, a Europa inteira trabalhando para santificar o domingo. Domingo Verde, né? Aqui você tem o Sábado da Terra. The Washington Post trouxe essa matéria. Esse jornal é um dos jornais mais lidos no planeta. Trouxe a matéria sobre o domingo de descanso. Uma matéria longa, completa e trazendo tudo aquilo, todos os argumentos que seriam dados ao 7º dia da semana, eles trazem ali, lembrando que no passado essa nação lá honrava o domingo, a família se reunia para fazer culto juntos, e que precisamos de voltar às Blue Laws, ou seja, às leis azuis, que são as leis dominicais. E aí você tem a matéria dizendo, governos estão implementando o domingo verde como solução para a crise climática. Aqui nós temos a Aliança para o Dia do Senhor, lá tem o projeto Domingo Verde, e a Laudato Si, e tantos outros projetos. Eu coloquei apenas alguns, para que vocês tenham noção de que o domingo está sendo aclamado em todo o planeta. A irmã White disse, o domingo vai ser amplamente agitado. E isso fará com que as pessoas comecem a dar ouvido aos adventistas do 7º dia. Esse projeto aqui, o Sábado da Terra, é interessante, se você for no YouTube, ali está o link deles ali, específico desse vídeo. Se você for no YouTube, vocês vão ver que eles não têm praticamente seguidores nenhum, muito poucos seguidores, poucas visualizações, os vídeos deles, mas não me interessa quem está seguindo o canal deles e quem está vendo seus vídeos. O que me interessa é quem eles influenciam. Isso é que importa para mim e o que eles pregam. Nesse vídeo aqui está dizendo que a situação é séria e que o movimento Sábado da Terra pediu nesse vídeo ao Papa Francisco que usasse sua influência moral durante a cúpula do G7, que aconteceu alguns meses atrás. Então eles estavam pedindo ao Papa Francisco para quê? Para que estabelecesse um dia de folga por semana para a Terra parar e descansar e acabar esse processo de agressão às questões climáticas. Então, como eu disse para vocês, o que me importa é quem eles são, que eu não mostrei ainda, né? E o que eles estão fazendo e a quem eles influenciam. E aqui, quem eles são? O Sábado da Terra é uma organização de advocacia. São pessoas que conhecem direito, são pessoas que conhecem as leis. E o que eles estão fazendo? Com este movimento, eles estão persuadindo indivíduos, líderes mundiais e grupos religiosos a tirar um dia de folga por semana para a Terra. É muito bonito quando você vai lá no site deles, né, e você vê, não, pode ser o seu dia de folga. Se você guarda sexta-feira, pode ser a sexta. Se você guarda o sábado. Se é o domingo, você guarda o domingo. Tira o seu dia. A gente precisa parar um dia por semana. Mas a questão é, se cada um parar no seu dia, isso vai resolver o quê? Nada. Em outros vídeos, eles vão dizer que a Terra precisa parar em um dia comum. E quem está oferecendo isso? Eles estão dizendo, é o Papa Francisco que está oferecendo isso. E qual é o dia que o Papa Francisco oferece? Vocês já sabem. Então o domingo está amplamente agitado. Vamos ver se a América agora está arrogando o poder no decreto?
Lembra desse projeto 2025 que eu falei com vocês? Esse projeto ele é muito audacioso, porque eles não querem apenas um líder conservador na América. Eles querem estabelecer leis com esse novo governo que virá. Nesse documento que eu falei para vocês, de quase 1000 páginas, 920 páginas, na página 589 desse documento, aqui eu tirei o print, a página que eu baixei o PDF, então eu fui lá consultar, né, e eu vi ali, dia de descanso, ou descanso sabático. Eles dizem lá, Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E o que tem acontecido? Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo. Então, o que eles estão pedindo com esse projeto 2025? Que o Congresso, lembra do Congresso lá atrás? A irmã White viu, aconteceu, vai acontecer outra vez. Então, estão pedindo ao Congresso para que encorajem o descanso comunitário. E esse descanso tem que ser o domingo, não pode ser o sábado, não pode ser sexta-feira, ou o dia qualquer de qualquer um. Não, tem que ser o domingo. Esse projeto estabeleceu que o governo, o Congresso, tem que votar o domingo para ser o dia de descanso e parar a nação. Vocês vão ver mais coisas, o negócio não para por aí. Aí, esse jornal está dizendo que o projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. E o que eles querem? A matéria vai dizer, eles querem, até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio de regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia, e culpa o consumismo e o secularismo pelo declínio da observância do sábado. A matéria está dizendo, descendo a lenha na direita, que quer controlar o Estado e que quer estabelecer um dia de descanso. E olha o que diz mais na matéria, salvar almas e induzir a observância do sábado constitui um ataque direto à liberdade religiosa. Então, a esquerda, usando os meios de comunicação, está atacando esse projeto conservador. Eles querem dominar a consciência, porque eles querem que a nação agora seja cristã. E estabelecer um dia de descanso, que é o que eles estão pedindo, é um ataque à liberdade religiosa. Vocês estão observando que esse movimento político de direita, apoiado pelas religiões protestantes e católicas americanas, estão influenciando o Estado, pedindo uma lei dominical? Estão conseguindo ver isso? Profecia diante de nós. Essa outra matéria aqui, que é um site oficial católico, está dizendo que nessa conferência, nessa reunião que teve, nesse local aqui, está dizendo que vários palestrantes da conferência pediram o quê? O que eles pediram nessa convenção? Eles pediram o comércio ser proibido no dia de domingo. Isso está tomando uma proporção grandiosa, irmãos. Eles agora não estão escondendo. Na época, a irmã White diz assim, o movimento dominical está surgindo nas trevas, e os líderes ocultam a verdadeira questão. Isso era no passado. Eles não estão ocultando mais. Eles estão abertamente dizendo, queremos o domingo para a nação inteira, para resgatar a nação. E aqui, tem esse site aí está falando de uma matéria de Frank Graham. Vocês já conheceram, já ouviram falar em Billy Graham. Ele é o filho de Billy Graham. Na matéria ele vai dizendo que a nação tem que se voltar para Deus, e isso vai ser a única esperança dessa nação, voltar-se para Deus. E o que ele faz na matéria? Ele vai tratar sobre cada um dos 10 mandamentos. É curioso. E ele diz aqui que a lei de Deus, olha, vamos dar uma breve olhada nos 10 mandamentos, que a lei de Deus é imutável. Imutável significa o quê? Que não muda, não é? Mas o que ele diz aqui, ô Neto? Ele diz que a lei de Deus é imutável. Mas embaixo ele diz assim, quando ele vai citar o 4º mandamento, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e então no 7º dia descansou do seu trabalho. Nosso sábado é o quê? O que aconteceu com a lei imutável? Vocês estão percebendo? Ele diz assim, a lei é imutável, mas ela mudou, porque o nosso sábado não é o sábado do 7º dia mais, é o domingo. Percebe como eles bulam as informações? E as pessoas acabam acreditando nessas coisas todas. Então, eles estão simplesmente se contradizendo e o mundo está aceitando. Leia aqui, se você conseguir ler, depois a gente vai estar falando um pouquinho. Esse aqui é um dos líderes do movimento 2025, projeto 2025. Ele está dizendo essa conversão a respeito de leis dominicais. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. Leis do We've been following our disputes. Leis azuis. We've been proponents of Vai dizer Sabbath agora, law, leis restoration. sabáticas.
que é a mesma coisa. of the Sabbath Olha, ele está pedindo is sobre a the most restauração do concrete sábado. A and nação precisa material restaurar o gift sábado. that we can give to our nation. Public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways in Ali está national dizendo que holidays, a gente in precisa civic liturgies, refletir em maneiras laws, concretas para feriados nacionais. Sabbath laws, E que são Sunday esses laws feriados that would nacionais? Leis require sabáticas, cessation leis dominicais. of what? Could Abertamente, cease. livremente, eles não And estão we escondendo could mais. be E o que é que ele free fala agora por último? for one day. A gente pode parar um dia, For cessar. Um dia a nação parar para Deus. Eles estão clamando por isso. Eles estão clamando leis dominicais. Esse projeto 2025, se Donald Trump ganhar, tem que ser ele, porque não tem outro republicano mais concorrendo, é só Donald Trump. Se acontecer a falsa profecia ou a profecia lá do profeta, do falso profeta, melhor dizendo, Donald Trump vai ganhar, esse projeto vai entrar em ação. E o que eles querem é lei dominical.